Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal, a gente precisa falar sobre essa situação do Crespo ser o favorito para o lugar do Renato como técnico do Grêmio na próxima temporada. Vocês estão vendo que eu tô gravando do carro, o cabelo tá bagunçado. Eu me dei o direito de, nos últimos dias, por isso que eu tô um pouco mais afastado das redes sociais, das plataformas, de aproveitar um pouco as minhas duas netas que estão fazendo aniversário. Então, tô comemorando o aniversário das duas, fazendo a festa, tudo aquilo que qualquer avô precisa fazer. E aí, como elas moram na praia, em Florianópolis, eu me dei esse direito também de tirar algumas horas de folga. Só que muita gente começa a me marcar, perguntando, vem cá, o que está acontecendo? Aí eu fui conversar com algumas pessoas que normalmente eu converso e que eu acredito. E o Diogo Rossi, né, ele tem uma informação que é precisa. O Diogo me disse assim, Bagé, o favorito neste momento para assumir o lugar do Renato na próxima temporada é o Hernan Crespo, que inclusive está sem clube. E olha que coisas são as magias do futebol, que a gente também chama de o destino da bola, né? Por exemplo, eu sempre trouxe a informação de que o técnico preferido do presidente Alberto Guerra é um português que eu também sou fã demais, chamado Leonardo Jardim, que revolucionou o Mônaco, revelou para o futebol na época o Mbappé, e o Leonardo Jardim foi trabalhar no Al Ain dos Emirados Árabes, que era justamente o clube que até outubro, até o mês passado, era comandado pelo Hernan Crespo, que agora é o favorito, segundo o Diogo Rossi, para ser o técnico do Grêmio. Vamos falar sobre isso e mais, o que impede neste momento de que tenha alguma reviravolta de treinador? Por que surgiu o nome do Tite? Por que estão surgindo nomes aleatórios de treinadores? Será que realmente o caminho é de um técnico estrangeiro? Agora entenda-se, o Hernan Crespo não é qualquer treinador. O Hernan Crespo tem no currículo dele, por exemplo, a conquista de uma Copa Sul-Americana com Defensa e Justiça, que é um dos menores clubes da Argentina. O Hernan Crespo chegou no São Paulo, ou seja, ele já conhece o futebol brasileiro, e ele ganhou um Campeonato Paulista. Ah, mas o Campeonato Paulista todo mundo ganha. Não, o São Paulo não ganhava há 8 temporadas. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Já aproveita, te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque depois da vinheta eu chego para a gente atualizar as informações do Grêmio, quem é o técnico favorito para ser treinador do Grêmio a partir de janeiro de 2025. Nesse vídeo eu quero te falar da Mais Ágil Assessoria, porque daqui a pouco tu tá com dinheiro parado lá do teu saldo de FGTS e tu tá precisando de grana e tu tá pedindo emprestado, tu não sabe para onde vai correr, calma. Vai aqui na descrição do vídeo, tem um link. Tu vai clicar nesse link, tu vai conversar com a equipe da Mais Ágil Assessoria e eles vão te ajudar a antecipar o resgate do teu saldo de FGTS que tá parado lá no banco e é um direito teu. E mais, acionando a Mais Ágil Assessoria, tu ainda vai concorrer a camisas do teu time de coração. Então vai aqui, ó, descrição do vídeo, clica no link e fala com a equipe da Mais Ágil Assessoria, sem burocracia, com expertise de muitos anos no mercado, com rapidez e segurança para que tu possa antecipar o resgate do teu saldo de FGTS. Bora lá pro Hernan Crespo, então. O Diogo Rossi tem a informação de que sim, ele é o favorito do presidente Alberto Guerra. Ele encerrou o vínculo agora em outubro agora de 24. Ele saiu, ele está livre no mercado. Pelo que a gente tem de informação, ele não foi demitido, ele pediu demissão. Já me apitaram que ele teria pedido demissão porque ele já tinha um acerto prévio com o Grêmio para ser o treinador. Bom, pode até ser verdade, a gente não sabe. Dificilmente isso vai ser confirmado, porque depois tem aquela questão da ética. Como é que o Crespo vai assumir um compromisso com o Grêmio em outubro, sendo que o Grêmio tinha um técnico empregado em outubro, que era o Renato. Agora, ontem mesmo eu coloquei aqui no meu canal, e está com uma visualização muito boa, muito obrigado para todo mundo que está sempre com a gente no canal, explicando o que é o clima de fim de festa do Grêmio, só que sem a festa, né? Em que praticamente está desmanchando a comissão técnica, um indício realmente que o Renato não vai ficar. Eu confesso a vocês que eu ainda acredito que o Renato possa ficar, mas a cada dia que passa, e não é o que eu queira isso, eu quero que o Renato saia. Aliás, eu teria tirado o Renato ainda dentro de 2024, mas eu fico pensando, mas será que o Renato realmente não vai ficar? Bom, quando surgiu o nome do Filipão, ontem até me disseram algo, quando eu entrei em contato com algumas pessoas para checar algumas informações, me disseram algo que eu não levei em consideração. Me disseram assim, Bagé, tu viu que o nome do Tite foi muito rejeitado pelo torcedor? E eu contrapus isso, mas vem cá, mas o Grêmio não vai se importar com uma questão de rejeição a um determinado treinador para deixar de trazê-lo. Mas me disseram que sim. E isso vai ao encontro de uma outra ideia. O torcedor do Grêmio rejeita muito hoje uma possível permanência do Renato.
E eu até acreditei que o presidente Alberto Guerra fosse bater de frente com isso. Mas pelas informações mais recentes, inclusive essa informação do Diogo Rossi, que ele dá a ideia de que o favorito seja o Hernan Crespo, então realmente o presidente Alberto Guerra, e que bom, não vai pagar para ver e bater de frente com o sentimento, com o desejo do torcedor. O torcedor não quer o Renato para 25. E o presidente Alberto Guerra, ao que tudo indica, está entendendo isso. Então aí nós temos um ponto de lógica, um ponto de informação / sentimento, desejo do torcedor, que vão para o mesmo caminho. Mas tem uma outra situação que complicou muito para que o presidente Alberto Guerra, por exemplo, pudesse contratar um técnico de um outro tamanho. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Luiz Castro. Não, Bajé, mas ele é muito caro. O técnico do Grêmio é caro também. O Renato, o limpo entra no bolso do Renato 1,5 milhão. O Renato é um cara que custa praticamente 2 milhões na folha do Grêmio. Então não é o problema de salário para treinador que impediria o acerto com outro grande nome. Mas o presidente Alberto Guerra tem só 1 ano de mandato. Ele até acredita que vai ser candidato à reeleição pela situação, mas ele tem um mandato que termina em dezembro de 2025. Então ele não poderia assumir, por exemplo, um compromisso com um futuro técnico por 2 temporadas. Isso não acontece em clube algum, quando é o último mandato, o último ano, por exemplo, da gestão de um determinado presidente. Então isso também complica, isso também vira um impedimento. E o Crespo, por já conhecer o futebol brasileiro e sabedor que se ele chega aqui ele faz um bom trabalho, a permanência dele para a próxima temporada é praticamente certa. E convenhamos, ele assinou um contrato de 2 anos com o São Paulo na época, e mesmo ganhando o Campeonato Paulista no início do ano, ele sai em outubro também do São Paulo. Ele sai praticamente em outubro de 23, um pouquinho antes de outubro. Porque depois em outubro, ali por volta, em novembro ele já acerta com o Al-Ain lá dos Emirados Árabes, que agora ele deixou em outubro, e quem chegou para lá, pro lugar dele foi o português, o Leonardo Jardim. Por exemplo, o José Peseiro, que se falou muito. O José Peseiro é outro cara que nunca trabalhou no futebol brasileiro. Então ele teria uma complicação a mais, ele teria que chegar, e quanto tempo ele levaria para primeiramente conhecer todo o terreno do Grêmio, para depois ele começar um novo trabalho. O Crespo já conhece o futebol brasileiro. O Crespo já sabe o que é disputar, por exemplo, o Campeonato Estadual, foi o Campeonato Paulista. Então, se realmente fechar o nome do Crespo, e essa informação do Diogo Rossi, ele não está dizendo que vai ser o Crespo. O Diogo Rossi está dizendo que o Crespo hoje é o nome favorito da gestão do presidente Alberto Guerra para ser o comandante a partir de 25. Mas a melhor notícia para mim é justamente que o Renato não vai ficar. Cara, tem uma força o que está fazendo o torcedor do Grêmio. O torcedor do Grêmio está mudando a comissão técnica. Parabéns ao torcedor do Grêmio. Aquele que se deu o direito de dizer assim: Renato, a gente te ama, mas chega, não dá mais. É esse torcedor que está mudando o Grêmio. Foi esse torcedor que tirou daqui o Thiago Santos, que tirou daqui o Diogo Barbosa, que tirou daqui o João Pedro Galvão, e que está tirando daqui também o Renato. Não dá mais para o Grêmio ser tão submisso a qualquer que seja o ser humano. Ninguém é maior do que o Grêmio. O Grêmio é maior do que todo mundo. O Renato fez o nome dele, nos ajudou muito, mas ele fez o nome dele também porque era no Grêmio. Se o Renato estivesse jogando o resto da vida dele lá no Esportivo de Bento, ele não seria o ídolo que ele é hoje, e reconhecidamente e merecidamente no futebol brasileiro. Hernan Crespo, eu gosto. Segundo o Diogo Rossi, é o preferido para assumir o comando técnico do Grêmio a partir de janeiro. Mas eu quero saber o que tu pensa. Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações. Tá um calor danado aqui em Floripa. Vou tomar mais uma água gelada ali e comemorar o aniversário das minhas 2 netas. Manu fazendo 6 anos e a Belinha fazendo 3 aninhos. Vovô Bagé, vovô Gegé, como chama minha neta mais nova. Tô ficando velho, sim. Aproveita, já me dá essa moral e te inscreve no canal, dá o like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco!